Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria retornarmos a essa casa que de maneira gentil tem nos oferecido espaço para podermos ter estes instantes que tanto alegram os nossos corações, de partilha do pão da vida, de congraçamento das verdades que Jesus nos apresentara, de reflexões, enfim, em torno do cristianismo redivivo. Pelo que registramos aqui nosso agradecimento à Casa Maria de Nazaré, pela oportunidade sagrada que nos é oferecida. E rogamos a Jesus, nosso Senhor, que nos inspire e nos envolva a todos em seu manto de misericórdia e de sabedoria, que Ele possa, de fato, falar aos nossos corações nessa noite, dizendo-nos sobre este tema, educação e espiritismo. Nós gostaríamos de iniciar as nossas reflexões a partir de uma cena que nos é oferecida pelos três evangelhos sinóticos, aquela ocasião da primeira multiplicação dos pães e peixes, em que Jesus, depois de ter junto aos seus discípulos trabalhado bastante, recordemos, o Cristo transfere aos seus discípulos, dá a eles o dom de curar, e em função disso curar e expulsar demônios, e em função disso esses discípulos saem a fazer maravilhas não no sentido de derrogar leis divinas, mas milagres porque os atos que ali conseguiam levar a cabo eram extraordinários, eram fora do comum, fora daquilo que era cotidiano. Encantava porque testemunhavam eles o poder de unidade com Deus que o Cristo vinha trazer à Terra. Depois de a muitos socorrerem e a muitos consolarem, esses discípulos então se achegam a Jesus dizendo a ele: Mestre, estamos cansados, dias de trabalho. E o Cristo então, atendendo a demanda daqueles que lhe eram os apóstolos mais queridos, mais próximos, convida-os para que tomassem um barco e cruzassem o mar da Galileia, buscando ali um recolhimento do outro lado, portanto, um recolhimento, um lugar de silêncio, para que pudessem se refazer das atividades que vinham desempenhando ao longo daqueles dias. No entanto, o que ocorre é uma cena um tanto inusitada. As pessoas percebem um movimento de Jesus junto aos seus discípulos ao tomarem o barco, e eles antecipam, através da terra, se achegando ao destino de Jesus antes do Mestre e antes de seu grupo de apóstolos. De modo que quando eles lá chegam, contemplam uma multidão. E diante dessa multidão, nos diz o registro de Mateus, no seu capítulo 33, Jesus compadeceu-se. Jesus apiedou-se, porque percebeu que eles estavam sem um pastor, sem uma orientação, sem uma diretriz. E então dedica-se o Cristo, conforme o registro, a ensinar-lhes. Qual o trabalho do educador, se não este? Exatamente o trabalho do pastor. Oferecer uma orientação, um roteiro, um direcionamento, uma vez que, de fato, no sentido mais profundo, ninguém educa ninguém. De fato, a instrução ela é algo transferível. Nós transferimos conhecimento, nós transferimos informações, mas o processo de educação, no sentido de transformação mais profunda da criatura, este é intransferível. Contamos com estímulos de pessoas que funcionam para nós como uma bússola, a apontar uma direção, a apontar um roteiro, tal como o pastor que conduz as ovelhas através do seu cajado, indicando qual o caminho mais seguro, qual o caminho adequado, qual o caminho apropriado, para que se achegue então ao aprisco. Assim também Jesus, ele não vem para, de fato, educar as criaturas, mas para ser o guia e modelo, o estímulo maior, o estímulo supremo, a facilitar-nos esse processo de autoeducação. Esse processo de educação, na verdade. Conforme veremos, o sentido etimológico da palavra nos leva a esta compreensão. Educar, que vem do latim educare, tem por tradução ou por significado mais literal, exatamente trazer para fora, expor, apresentar.
de modo que entendemos que a palavra educação nos traz exatamente esse sentido de revelar algo que já estava dentro. As nossas reflexões nessa noite terão como eixo central exatamente este sentido atribuído à palavra educação. Revelar, apresentar ao mundo. O senhor Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ao estudar acerca do processo de evolução espiritual das criaturas, cuida de nos esclarecer que nós fomos criados, questão de número 616, simples e ignorantes. Todos os espíritos tiveram uma mesma origem. Teremos, evidentemente, um mesmo destino, a condição de espíritos puros, unos com Deus. O apóstolo Paulo, então desencarnado, no livro O Livro dos Espíritos, no capítulo 1, traz-nos uma mensagem muito interessante sobre isso, onde ele dirá: a finalidade da humanidade é gravitar para a unidade divina. Ou, na verdade, numa tradução melhor, conforme a nossa memória, gravitar para a unidade divina, eis a finalidade da humanidade. Para isto são necessárias 3 coisas, nos diz o apóstolo: a justiça, o amor e a ciência. Justiça, amor, ciência. O tríplice aspecto da revelação divina, das 3 revelações. A criatura precisa gravitar para a unidade, para a perfeita conexão com o Criador, para a perfeita integração da consciência da criatura com a consciência que a gerou. Nesse processo, e aí vejamos que unidade não significa confundir-se, não significa tornar-se, mas sim assemelhar-se. Semelhante é diferente de igual. Usemos para isso de um exemplo da física. Nós conseguimos formar uma mistura homogênea, como a água, por exemplo, a partir da união de diferentes compostos químicos, de diferentes substâncias. O H2O, alguns sais minerais, ou gás oxigênio diluído, e uma série de outras substâncias que se conectam de uma maneira perfeita, porque semelhante dissolve semelhante, a polaridade sendo compatível, eles então conseguem se conectar de uma maneira perfeita, que aparentemente existe aqui apenas uma substância. Assim também, nós, quando vamos no nosso processo ascensional, gravitando para a unidade divina, vamos nos assemelhando ao divino, nos assemelhando a Deus, de modo que chegará um momento de unidade, de perfeita conexão, que nos confundiremos com o Pai, mas não nos tornaremos Deus. Assim é para nós Jesus. Recordemos o que nos diz, por exemplo, Kardec, no livro A Gênese, quando dirá: Jesus é o médium de Deus. Porque nenhuma outra criatura fora capaz de oferecer ao mundo de maneira tão nítida, tão bela, tão perfeita, o pensamento divino como Jesus fora capaz. De forma que, se desejamos ver a Deus, não naquela perspectiva antropomórfica do Deus humano, mas sim se desejamos, se aspiramos a conhecer, me perdoem, o divino, ver Deus, basta olhemos para Jesus. No Cristo encontraremos a perfeita representação, ou a mais perfeita, dentro do nosso limite de compreensão, do que seja divindade. Porque, estando um com Deus, Jesus era semelhante. Nas últimas consequências do possível acerca disso, era semelhante ao divino. Conseguia traduzir para a humanidade o idioma divino. Conseguia revelar ao mundo, expor ao mundo o perfume de Deus. De forma que em Jesus temos também o modelo da nossa destinação. Em Jesus nós nos vemos no futuro. É certo que daqui talvez, falando por mim, alguns bilhões de anos. Mas em Jesus nós nos vemos no futuro. Contemplamos o nosso devir, o nosso porvir. Gravitar para a unidade divina, eis a finalidade da humanidade. Assim, nós percebemos que o processo de evolução ele consiste exatamente em irmos
revelando a nossa identidade divina. Tornarmos-nos semelhantes a Deus significa apresentar ao mundo algo que aqui já existe e que é a insígnia, a digital do Criador. A assinatura de Deus em nós está exatamente nas suas leis que existem em nós. Não por acaso Emmanuel dirá-nos: toda criatura carrega em si o gene de Deus. E aí agora nós nos valemos da biologia. Gene é exatamente informação a ser decodificada, informação a ser revelada. Isto é, todos nós trazemos em potencial algo de divino. O gene converte-se em fenótipo. Trazemos o gene, alguns de nós, para termos miopia, outros trazemos o gene para termos uma pele mais clara, uma pele com uma maior quantidade de melanina e por isso tons mais escuros. E a conversão desse gene, destas informações que serão traduzidas na aparência, na formação do nosso corpo físico, que nós chamaremos de fenótipo, característica expressa, ela se dá exatamente tal como a nossa expressão do divino em nós. O fenótipo que devemos revelar, no entanto, Jesus nos apresentou qual era. João, no seu capítulo 8, nos traz uma perfeita definição do que seja Deus, quando ele nos diz de maneira muito sucinta: Deus é amor. Logo, sermos filhos do amor, herdeiros desta genética, herdeiros do amor, significa trazermos em nós, em potencial, todas as informações, todos os instrumentos necessários para expressarmos o amor. O fenótipo típico da criatura que tornou-se una com Deus é o fenótipo do amor. Por isso que os Espíritos vão nos dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto Caracteres da Perfeição, que o principal parâmetro, ou a principal baliza que nós temos para verificarmos em que ponto da nossa jornada evolutiva nós estamos, se mais próximos ou mais distantes da divindade, consiste exatamente na nossa capacidade de amar. No quanto dessa potência amorosa que existe em gene, em semente, nós já conseguimos revelar. Esta, inclusive, é uma outra analogia muito propícia, ou muito oportuna, melhor dizendo, que é a analogia exatamente da semente. Percebamos, a semente ela traz em si todas as informações, tudo que ela necessita para que se converta em carvalho, em árvore. No entanto, a semente não é a árvore. Assim também nós trazemos em nós elementos divinos, embora não sejamos Deus. Embora não sejamos deuses com D maiúsculo. Kardec nos ajuda a compreender isso, por exemplo, nas questões de número 23, 27 e 71. Na questão de número 23 ele pergunta: o que é o Espírito? E os Espíritos imortais respondem: princípio inteligente do universo. Na questão de número 71 ele faz uma pergunta muito parecida com essa. Perguntará: que são ou que podemos compreender por espíritos? E aí, embora a pergunta pareça a mesma, pareça muito semelhante, há um detalhe sutil que as diferencia, que é, na primeira Kardec escreve espírito com E minúsculo, na segunda com E maiúsculo. Na primeira, espírito é princípio comum. Por isso os espíritos respondem princípio inteligente do universo. Na segunda, espírito é substantivo próprio. Espírito grafado ali com E maiúsculo. E os espíritos respondem ao codificador dizendo: são os seres inteligentes da criação. Princípio inteligente é semente. Espírito com E maiúsculo é espírito já individualizado, é espírito humano. Sabemos que na jornada evolutiva da criatura nós passamos, conforme Leon Denis, por diferentes estágios, conforme a minha memória se recorda, no mineral, no vegetal, no animal, até chegarmos no reino hominal, temos diferentes degraus do processo evolutivo do princípio inteligente. Assim, esse princípio inteligente vai, em cada uma dessas fases evolutivas,
galgando, assimilando, acumulando os elementos necessários para que ele bem se desenvolva, de modo que quando chega na condição de humano, é que daí então se inicia também mais um processo evolutivo. Chegamos a este estágio simples e ignorantes, sem conhecimento. E aí, a partir de então, temos essa jornada que terminará, por fim, lá naquele último estágio que nós já fizemos menção, da perfeita comunhão com Deus. Paulo também nos diz acerca disso quando ele nos fala: hoje, por ora, vemos como meninos. Dada a nossa infância espiritual, as muitas limitações que nos são impostas pelas nossas imperfeições morais, a nossa compreensão de Deus ainda é muito limitada, de modo que parece que contemplamos a divindade como que através de um vidro esfumaçado, onde vemos apenas contornos, onde vemos uma figura distorcida, mas diz-nos Paulo: o dia chegará que o veremos como homens, e o veremos e compreenderemos como somos por ele, vistos e compreendidos, conhecidos e compreendidos. Isto é, o que o apóstolo nos diz: dia chegará que unos com Deus o compreenderemos em essência. Veremos ao divino em totalidade. Nosso processo educativo consiste exatamente nisso. Na medida em que vamos nos assemelhando a Deus, vamos compreendendo melhor o Criador. Na medida em que vamos revelando ao mundo as características divinas, vamos tornando-nos semelhantes ao divino. Deus é amor. Se nós somos filhos de Deus, o convite que fica para nós é tornarmos-nos filhos do amor. E aí percebamos qual o instrumento que é mais sagrado nesta jornada evolutiva. Qual o instrumento que patrocina esse processo de revelação do divino que existe em nós? Kardec também irá estudar sobre isso. Percebamos, apenas para concluir um raciocínio que nós iniciamos e não terminamos. Na questão primeira de O Livro dos Espíritos, conhecida da maioria de nós, toda vez que eu venho aqui eu acho que eu lembro dessa questão. Kardec pergunta aos Espíritos: o que é Deus? A resposta todos nós sabemos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, dotado de perfeição infinita. Na questão de número 71, que nós fizemos menção há pouco, os Espíritos nos dizem que o princípio individualizado, o princípio inteligente individualizado, nós, espíritos imortais, somos os seres inteligentes da criação. Percebamos, a mesma característica que é utilizada para se definir o que é Deus, é utilizada também para definir o que é a criatura. Com uma distinção evidente, porque Deus é inteligência. Inteligência aí também é substantivo, é condição. Deus é a inteligência. Nós somos os seres inteligentes. Aqui, inteligente é característica, é adjetivo. Nós trazemos em nós o gene divino. Trazemos semelhanças ao divino, mas não somos Deus. Apenas para ilustrarmos como que na codificação, Kardec também já vai nos falando sobre esse processo de tornarmos-nos parecidos, tornarmos-nos uns com o divino. Revelar as características que nós trazemos, que são próprias do divino, mas que existem ainda em potencial, necessitando serem desenvolvidas. É de Michelangelo, me parece, embora haja algumas contradições, uns atribuem a Rafael, outros ao próprio Michelangelo, uma história em que, certa feita, os dois artistas, incomparáveis artistas, grandes nomes da Renascença italiana, quando questionados sobre como eles conseguiam revelar esculturas tão perfeitas, tão realistas, diz, ou Michelangelo ou Rafael, depois verificaremos: o meu trabalho não é de criar a obra. A obra ela já está feita, ela está lá dentro da pedra bruta, dentro do mármore. O meu trabalho é apenas de, no uso do cinzel, revelar o que ali já existe. A educação da criatura, do espírito imortal, consiste exatamente nisso. A obra é de Deus. Jesus é a obra divina, pronta, realizada. O nosso trabalho é apenas revelar, ir desbastando e retirando os excessos,
retirando tudo aquilo que é ilusão, todo véu que obscura, todo véu que oculta a beleza que já existe aí dentro. De modo que poderíamos recordar daquele diálogo belíssimo entre Jesus e Hanan, apenas de um trecho dele, evidentemente não o traremos na íntegra, mas fica como sugestão, está registrado no livro Boa Nova, escrito pelo grande espírito Humberto Campos, através da pena mediúnica abençoada de Francisco Cândido Xavier, onde nós encontramos o registro do literato dizendo-nos que certa feita Jesus, passando ali pelas paisagens de Jerusalém, encontra um grupo de membros do Sinédrio, de anciãos, ociosos, que observam o Cristo com as suas características típicas do povo da Galiléia. Eles se dispersam, um deles permanece. Hanan dirige-se a Jesus e pergunta a ele: que fazes tu, Galileu? Nos diz Humberto de Campos, em tom de ironia. Que fazes tu, Galileu, por estas paisagens? Aqui Jesus, de maneira muito serena, responde: busco a fundação do reino de Deus. E ele, de maneira sarcástica, inquire ou questiona a Jesus: reino dos céus ou reino de Deus? Que pensas tu ser isto? E aí Jesus nos dá uma das mais belas definições acerca desse estado de plenitude da criatura, deste estado de céu interior, de conexão perfeita da criatura com o Criador. O reino dos céus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. De maneira que educar-nos consiste exatamente em permitirmos que essa obra divina realize-se em nossos corações. Revelar o divino significa revelar a obra de Deus. É irmos como escultores diligentes, retirando os excessos, como dissemos, para que esta obra então possa ser apresentada, possa ser exposta ao mundo, a obra do amor de Deus. Para isso, no entanto, precisamos, talvez essa seja a indagação que paire em nossas mentes nesse momento, o que fazer? Precisamos entender que o Evangelho, ele avança no terreno dos corações, conforme Emmanuel, palmo a palmo. O processo de ascensão não dá saltos. Jesus espera, Jesus tem paciência, e Deus, conforme Gesiel nos diz, e Emmanuel registra lá no livro Paulo e Estevão, Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. Deus não tem pressa. Deus não age de maneira espalhafatosa, apressada. Embora o convite que nos faça seja urgente, não deve ser apressado. E assim, então, nós entendemos que nesta jornada deveremos, com o esforço de revelar, obviamente, conhecer o que aí dentro está. Não dá para apresentar ou revelar algo que não se conhece. E vejamos que paradoxal, porque quando a gente fala em autoconhecimento, em autodescobrimento, certamente nós muitas vezes somos levados a um raciocínio que é um trabalho difícil, doloroso. Joana de Ângeles chega, tomando emprestado uma analogia de Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, que ela utilizará de maneira muito vasta em toda a sua obra, em toda a série psicológica. O processo de autoconhecimento, de autodescobrimento, de autotransformação é semelhante a um parto. É doloroso, é doído, mas é o que gera vida. É o que dá a possibilidade para que a vida apareça, para que a vida venha ao mundo. É fato que há dor no processo de autodescobrimento. Mas se questionássemos a uma mãe se as dores do parto valeram a alegria de ver o seu filho, seria talvez, arriscamos dizer, se não unânime, quase unânime a opinião de que valeu super a pena. Valeu muito a pena. Assim também, no processo nosso de autodescobrimento, há uma certa dor, que é a dor de nos depararmos com uma pedra ainda muito dura, com os excessos, com aquilo que é véu, com aquilo que oculta a beleza divina.
mas há também uma alegria incomparável de suportando e resistindo e avançando e aprofundando no lapidar dessa pedra bruta e encontrarmos aí a obra divina realizada em nossos corações. Tal como o diamante que, quando colhido de maneira embrutecida ainda, não apresenta aquele brilho encantador, mas com a paciência do joalheiro e o trabalho de autodescobrimento, de autotransformação, é um pouco esse trabalho, um trabalho minucioso de arqueologia, de cuidado, de zelo, de depurar aqui, de polir dali, de lapidar o tanto mais, até que então o brilho se faça presente, até que então o brilho se apresente. O trabalho de autodescobrimento levará-nos, na nossa jornada de autoencontro, certamente, a nos depararmos com muitos fantasmas, com muitas sombras, com locais da nossa alma que talvez a sensação que fique, o sentimento mais presente seja de vergonha, de constrangimento. Mas se resistirmos um tanto mais, se perseverarmos um cadinho mais, encontraremos também verdadeiros tesouros. Porque na profundeza, ou nas nossas profundezas, existe amor. A lama, as pedras estão apenas na superfície. De modo que quem verdadeiramente fez um mergulho profundo em si não encontrou outra coisa que não seja amor. E aí percebamos como é fundamental nesse percurso, nesse processo, a humildade. Não por acaso Jesus irá iniciar o memorável Sermão do Monte com bem-aventurados os pobres de espírito. Porque pobreza de espírito, humildade, é a mãe das demais virtudes. É a pobreza de espírito quem gesta, quem cuida de todas as outras bem-aventuranças. Não dá para ser manso e pacífico, justo, sem sermos antes humildes. Não dá para ser misericordioso sem sermos antes humildes. Por isso Cristo nos diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois estes herdarão a terra. Conhecermos esse país desconhecido que existe em nós significa colonizarmos uma terra ainda virgem. Mas vejamos, toda terra desconhecida, embora possa apresentar-se de maneira inicial como um lugar inóspito, assustador por vezes, guarda em seu seio grandes tesouros. No nosso processo de irmos nos aproximando em direção à nossa intimidade, nessa jornada para dentro, é fundamental termos a consciência de que nessa jornada nós precisamos alimentar uma postura de curiosidade. Termos curiosidade por quem somos. Muitas vezes nós nos limitamos a partir de algumas definições e isso torna difícil esse processo de autoconhecimento, de autodescobrimento. Quem é você? Eu sou psicólogo, eu sou professor, eu sou palestrante. Quem é você? Se descobrir significa desaprender tudo aquilo que nós sabemos acerca de nós mesmos. Porque todas essas definições, elas nos limitam. Porque eu sou raivoso, eu sou uma pessoa intempestiva, eu sou ciumento, eu sou impaciente, muitas vezes eu sou irracional, sou frágil, sou imperfeito. Nada disso é o que nós somos. Porque de fato aquilo que é não se modifica e tudo isso é transitório. Percebamos, a definição que nós vimos: Deus é amor. Isso é perene, isso não se altera, isso não se modifica. Tudo aquilo que é passageiro, como o próprio nome sugere, tem um fim, acabará. E o que pode acabar não é, porque o que é permanente. Deus é a perfeição absoluta, sempre eterno. Isso não se modifica, é imutável. De modo que, se a nossa essência é amorosa, se nós somos amor,
tudo aquilo que é diferente do amor não é o que nós somos. É algo passageiro, é algo transitório. E se nós nos definimos assim, nós nos limitamos, atrasamos esse processo de revelação do divino em nós. Parece paradoxal, mas vejamos que, de certa forma, quando nós dizemos sobre hipocrisia como ser aquilo que nós não somos, nós somos hipócritas sempre que não somos amorosos, porque não estamos sendo verdadeiramente aquilo que fomos criados para ser. Quando eu não ajo em comunhão com o amor, em sintonia e vibrando na frequência do amor, não estou sendo eu mesmo. É uma roupagem transitória. Para descobrirmos quem nós somos, de fato, precisaremos atravessá-la, perfiarmos por essa porta estreita, e daí a curiosidade por descobrirmos o que há para além das definições que nós já nos damos. O que há para além das narrativas nas quais nós nos enclausuramos. O que há para além das descrições nas quais nós nos limitamos. Por isso a fundamental pergunta: quem sou eu? Resposta individual, evidentemente. Santo Agostinho, não por acaso, dirá-nos no livro O Livro dos Espíritos, na questão de número 919, o meio, ao questionar Kardec, qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e de se resistir ao arrastamento do mal? Os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, recordando lá a inscrição que estava no templo de Delfos: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os mistérios da vida e do universo. Na questão de número 919, item A, Kardec, então, aprofundando um tanto mais, vejamos o exercício de curiosidade. Curiosidade implica necessariamente em coragem e humildade. Não dá para ser curioso sem antes ser corajoso e humilde. Por isso que esse é um exercício tão virtuoso. Coragem e humildade. No exercício de curiosidade, Kardec pergunta: sabemos a sabedoria que existe, temos consciência da sabedoria que existe nessa assertiva, no entanto, o desafio consiste exatamente em como conhecer a nós mesmos. E aí Santo Agostinho nos apresenta uma síntese do que está lá no livro, que mais de 1000 anos atrás ele havia escrito, aliás, mais de 1000 anos antes de O Livro dos Espíritos ele já havia escrito, Confissões, onde ali ele traz-nos aquele exercício que ele fizera quando estava no corpo físico todas as noites, todos os dias, de indagar a sua própria consciência, se houvera feito todo o bem que podia, se negligenciar alguma ocasião, alguma oportunidade de ser útil, se alguém teria motivo de se queixar dele, o que ele houvera feito durante aquele dia, que merecia ser alimentado, que merecia ser incentivado. Percebamos, esse é um ponto muito importante também. Muitas vezes nós temos uma balança de leitura própria injusta. E recordemos, a lei divina ela é de amor, justiça e caridade. Não dá para evoluir sem justiça. Pensemos num exercício prático para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Ao longo do nosso dia, elegemos ou elenquemos 10 feitos, 10 ocasiões nossas. E percebamos se no nosso dia o que nós fizemos de bom, o que nós fizemos de não tão bom. Talvez, eu vou falar isso a partir de uma experiência pessoal. Já que nós estamos entre irmãos, um ambiente de paz, acolhedor, sob os cuidados de Maria, se num dia se acertou 9 dos 10 itens, conseguiu acolher, conseguiu ser caridoso, compreensivo, paciente, soube silenciar uma calúnia, soube silenciar uma maledicência, um comentário maldoso, soube ser ouvido, acolhedor para alguém que estava em aflição, soube agir com retidão, mas no último momento, no finalzinho do dia, você deu uma resposta indelicada a uma pessoa, esqueceu um compromisso. Na hora de dormir, o que vai pesar mais? Os 9 acertos ou aquele único erro? Percebamos o peso que a gente dá. Não tem justiça aí. Não é racional. Porque a culpa ela traz em si algo narcísico,
É o orgulho falando, como que a dizer-nos, eu deveria ser perfeito, eu não poderia errar. Eu deveria ser tão bom que eu não deveria mais cometer nenhum tipo de erro. Onde a humildade de se acolher de maneira compassiva e perceber o que eu posso aprender com esse erro que eu cometi. Brincar, não no sentido de responsabilidade, mas no sentido de leveza. Brincar com os nossos deslizes para que possamos fazer de uma eventual queda um passo de dança, conforme o Fernando Sabino nos convida. Porque é preciso, é fundamental equilibrarmos a lógica com a qual nós nos avaliamos também. Santo Agostinho nos diz, nessa resposta que dá ao codificador, é fundamental alimentarmos o bem que já existe, porque a maneira de se dissipar as trevas é fazer-se luz. É revelar a luz, é alimentar o lado bom, o lado luz que já existe em nós. Então é notar o que no nosso exercício diário a gente já tem conseguido ser, do ponto de vista moral, sobretudo, exitoso. Porque é isso que precisará da nossa atenção. Sobretudo isso. De modo que aquilo que ainda representa limitação e imperfeição é no acolhimento, é no cuidado amoroso que nós vamos conseguindo lapidar essa pedra bruta. Não no sentido de afago, porque existe amor também no golpe enérgico. Existe amor também quando a gente consegue colocar freio em alguns impulsos, em algumas infantilidades que nós ainda trazemos. Nos nossos caprichos egoístas, quando nós queremos que as coisas funcionem à nossa maneira, quando nós achamos que a única forma correta do centro espírita funcionar é aquela que nós entendemos ser a mais adequada. Quando nós achamos que na nossa casa o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa deveria ser como a gente idealizou que ele deveria ser. Mas vejamos que coisa maluca é essa nossa. Porque da mesma maneira que Deus não cria o imperfeito, nós não somos seres imperfeitos. Já pensamos sobre isso? Nós não somos seres imperfeitos. Nós somos seres perfectíveis. Porque se Deus é a perfeição absoluta, o perfeito não erra. O perfeito não errando, ele seria incapaz de criar algo imperfeito. Deus criou-nos, portanto, perfectíveis. Vamos avançando em direção ao Criador, revelando essa perfectibilidade que já existe aqui. Mas, de maneira semelhante, é impossível aquilo que ainda não é perfeito, criar o perfeito. Aquilo que não é perfeito ainda, criar o que é perfeito. Como nós poderíamos ter, então, a audácia de acreditarmos que nós sabemos como o fulano deveria ser? Qual seria o jeito perfeito do ciclano agir no mundo? Quando o que está falando aí, na verdade, é o extremamente limitado ego nosso de cada dia. Nosso ego querendo ser rei no mundo, querendo ser rainha no mundo. Como Freud diria, né? Vossa Majestade o bebê. Vossa Majestade o bebê. O infantil que ainda existe em nós querendo se manifestar, querendo ser majestade. Querendo se impor. E aí, então, nesse sentido, é fundamental uma postura mais enérgica de nossa parte para educar essa criança ainda. Essa criança que, ora, precisará de um abraço acolhedor, de amor, de incentivo, de acolhimento, de compreensão, de compaixão, ora, precisará de orientação enérgica, porque é exatamente essa criança em nós que, em amadurecendo, cuidará de revelar os tesouros que trazemos em nós. Qual o trabalho, então, do Espiritismo no processo educativo da criatura? Convidar-nos a sermos esses adultos, a cuidarmos dessa criança interior, colaborando para a sua educação, entendendo que somos espíritos imortais e que, em nossa essência, somos seres amorosos. Somos espíritos imortais, somos amor. Eis o que nos revela a doutrina espírita, patrocinando-nos exatamente o nosso processo de autoeducação. Santo Agostinho, nessa questão de número memorável, o item A da questão de número 919, ainda termina por nos dizer da necessidade de superarmos o materialismo. Talvez este ou esta seja a camada mais dura dessa pedra a ser lapidada em nós. Estamos em uma cultura extremamente materialista que nos vende ilusões como se fossem verdades. E essas ilusões são exatamente o que nos limita de percebermos esses tesouros dentro de nós. Por isso que o processo de autoeducação é também um processo de desconstrução.
de desconstruirmos as verdades que assimilamos do mundo, acreditando, por exemplo, que somos ou que valemos a posse do que temos. É antiga essa frase, e aí eu acho que quem acha que eu sou muito novo vai perder completamente a ilusão, né? Mas eu escutava de meu avô que a gente vale o que a gente pesa. Olha que cruel essa frase. A gente vale o que a gente pesa. Como se os bens materiais, aquilo que a gente realiza no mundo, é que de fato revelasse a nossa identidade, o valor pessoal que trazemos. Isso nos atravessa, isso nos toma muitas vezes e demanda de nós a vigilância que Jesus nos convida. Porque enquanto estivermos perdidos nessas ilusões de acreditarmos que se o que nós somos, de fato, o nosso valor está assentado nos bens que possuímos, para onde nós direcionaremos a nossa energia? Se não para o acúmulo de bens, para dedicarmos aos jogos escusos das ilusões materialistas, das ilusões do mundo, despendendo verdadeiros tesouros do mundo, ou verdadeiros tesouros do tempo, da energia, que poderiam ser utilizados para a edificação desse reino em nosso interior. Quanto de leitura edificante nós deixamos de fazer para ter um lucro a mais? Quanto de bons laços, de laços fraternais, de boas amizades, de um bom convívio, nós sacrificamos em função de bens amoedados, transitórios e passageiros? Quanto de socorro aos aflitos e necessitados nós asfixiamos para uma viagem no exterior, para o celular do ano, para um carro do ano, nada que nos satisfaz, e assim vamos de fato numa loucura, numa maluquice, tentando comprar coisas, possuir coisas para mostrarmos para o outro e a partir do olhar do outro sentirmos que temos alguma importância. E vamos assim nos perdendo, nos alienando e nos distanciando cada vez mais de nós mesmos. E aí parece que quanto mais fazemos nessa direção, mais falta temos. Porque vamos nos relacionando conosco através de uma relação que é baseada na dívida. Estamos sempre em débito com nós mesmos. Porque aquilo que é essencial e que sacia, nós não estamos nos oferecendo. O cuidado com as nossas reais necessidades, com as necessidades mais profundas do nosso espírito, nós não estamos nos oferecendo. Temos sede de amor. Temos sede de sermos amados, de construirmos laços de amor. E enquanto não atendermos verdadeiramente essa necessidade, nada saciará a falta que trazemos em nós. Certa feita, Chico estava e aí nós sabemos, né, vejamos como o movimento espírita é composto de pessoas muito lúcidas, muito comedidas, a gente não fofoca, a gente não fala da vida de ninguém. E o Chico, certa feita, dirigindo-se a uma cidade do interior de São Paulo, em Barretos, ele já havia ganhado grande popularidade, então ele pede que não divulgassem a sua ida até ali, era um centro pequeno, era uma cidadezinha do interior, ele não queria que houvesse tumultos. Para sua surpresa, quando ele lá chega, tinha polícia, tinha bombeiro, tinha ambulâncias, toda uma estrutura posta para recebê-lo, porque havia ali uma multidão de milhares de pessoas, numa casinha simples, apinhada de gente dentro e fora dela. E aí o Chico chega com aquela simplicidade dele, com a humildade que lhe era característica, toma a palavra e diz assim, e aí notemos a grandiosidade dessa aula. Eu sei porque nós todos estamos reunidos aqui nessa noite. Porque todos nós sentimos uma saudade profunda de Deus. Estamos com uma saudade imensa de Jesus. Assim também nós saímos nesse friozinho gostoso que está hoje, na noite de domingo, para estar na casa espírita, porque nós sentimos uma saudade imensa de Jesus. E aí é fundamental atentarmos para onde estamos buscando matar essa saudade. Onde buscamos o Cristo? Onde buscamos Jesus? Recordemos as palavras do próprio Mestre dizendo-nos: quando fazeis a uns
desses pequeninos, é a mim que vos fazeis. Arilson que esteve aqui ontem, conta-nos uma história muito comovente, pelo menos para mim, a primeira vez que eu escutei me emocionou bastante. E eu prometo, já estou me dirigindo ao encerramento das nossas reflexões, já pedindo antecipadamente me perdoe por ter me delongado tanto mais. Hoje a garganta não ajudou muito, mas Jesus sempre nos socorre. Era a ocasião, me parece, das festividades de Natal. E como era típico, nas reuniões mediúnicas em que se aproxima essa data, os espíritos, eles sentimos, uma atmosfera diferente, que nos convida ao recolhimento, à meditação direcionada à figura de Jesus, à fraternidade, à solidariedade. E Arilson disse que um espírito muito evoluído manifestou-se na reunião e disse algo no sentido de tipo assim: é muito bonito todas essas leituras, todos os estudos que estão fazendo em torno do Evangelho de Jesus, todas as atividades que a casa desempenha, mas se desejam de fato estar na presença do Mestre, se aspiram verdadeiramente ter a nossa companhia, vão ao encontro, ide ao encontro dos esquecidos do mundo, porque é junto deles que Jesus permanece, é junto especialmente deles que nós permanecemos. Como muitas vezes nós nos esquecemos que o nosso processo educativo não é um movimento egoísta, não é um movimento de nós para dentro de nós mesmos apenas. Não dá para ter educação sem o outro, não dá para ter educação sem o diferente. Nós nos educamos na convivência, por isso que é lei de sociedade, não é lei de individualidade. A gente só se conhece no convívio, na comunhão, na comunidade. Por isso é fundamental irmos ao encontro, especialmente daqueles que estão em sofrimento, daqueles que mais necessitam, dos que são esquecidos do mundo. Lá encontraremos a presença de Jesus. Nós falamos um tanto mais do que pretendíamos, mas gostaríamos de recordar, apenas para encerrar, conectar com esse ponto do raciocínio, que naquela ocasião da multiplicação dos pães e peixes, de fato é Jesus que multiplica. Me parece eram 3 pãezinhos e 4 peixinhos, ou 7 pães e 7 peixes. Se isso me socorre, por favor. É Jesus quem multiplica para uma multidão que ali estava faminta. O texto, me parece, de Marcos, diz-nos acerca de 5.000 homens. Mas naquela época eles não contavam as mulheres e as crianças. Uma estimativa, conforme alguns historiadores, e Berkeley, um grande teólogo, é quem registra isso, uma estimativa da multidão que existia ali, aproximadamente 20.000 pessoas. 7 pãezinhos, 7 peixinhos, multiplicados em mais de 20.000, porque ainda sobra. Jesus é farturento. Jesus é farturento. Multiplica que sobra. É o Cristo quem multiplica, mas recordemos, são os discípulos quem distribuem. São os discípulos que saem a espalhar os pães e os peixes. É Jesus que multiplica os tesouros do pão da vida em nossa existência, em nossa vida. Mas conta o Cristo com mãos operosas a trabalharem a benefício da distribuição desses muitos tesouros multiplicados. Possamos nós, tocados por esse convite do Cristo, pelo doce e meigo Rabi da Galileia, dedicarmos a esse cuidado interior, de construirmos amor em nós, de revelarmos amor ao mundo, de modo que todas as pessoas que se acheguem a nós possam de fato identificar em nós verdadeiros cristãos, no sentido mais original da palavra cunhada por Lucas, o outro Lucas, o evangelista, quando na igreja de Antioquia propõe essa terminologia, porque entendia que cristão significa pequenos cristos, que todo aquele que se achegue a um seguidor de Jesus
Identifique nesse seguidor um pequeno Cristo, um pequeno Jesus. Que todos que se acheguem à nossa existência possam identificar em nós um pequeno Cristo, um pequeno Jesus. Que nos assemelhando ao Cristo no nosso processo educativo consigamos revelar ao mundo também, com as nossas limitações que ainda nos acompanharão durante algum tempo, um pouquinho desse doce perfume de Jesus em nós. Possa o Cristo nascer todos os dias na manjedoura dos nossos corações e que, nascendo aí o Cristo, seja motivo de paz e ânimo para todos nós. Pela atenção de cada um, pela indulgência com as nossas dificuldades também, nossa gratidão e o nosso desejo que essa paz permaneça conosco agora, amanhã e sempre.